convido aqui o nosso querido irmão Lucas, evangelista Lucas, a de ministrar a palavra do Senhor nessa noite para nossos corações. Eu não tenho costume de orar para quem vai pregar. Eu gosto muito que a igreja coloque-te de pé, por gentileza. Estende a mão. Calma, meu querido. Estende a mão. E vamos dizer no 3, deixa Deus te usar. Amém? 1, 2, 3. Deixa Deus te usar. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Repita assim comigo: a Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Amém. Abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 11. Glória a Deus. A partir do versículo de número 29, Deus seja louvado por essa igreja, por essa casa. Deus continue abençoando aos amados pastores, aos obreiros, aos irmãos que aqui estão nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom é estarmos na casa do Senhor. Amém. Deus seja louvado pelo nosso amado pastor Flávio, também juntamente com a sua família que está me acompanhando. Deus é fiel em todo tempo. Amém, igreja? Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 29, diz assim: ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. No versículo 32 diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí no versículo 44, igreja, está escrito: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos e em faixas de linhos, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Eu vou repetir somente a primeira parte. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolta num pano. Segura na mão de alguém que está do seu lado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, toma pela mão direita cada um, Senhor, que se encontra aqui nessa noite, meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, ó Deus, toca mais uma vez em nossos corações, Senhor, ó Deus, a cada coração contrito, quebrantado, que está aqui nessa noite, meu Pai, ó Deus, não para receber do homem, mas uma palavra, Senhor, ó Deus, palavra essa, Senhor, que levanta, que restaura, que cura, ó Deus, que santifica, que liberta, Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, toma essa igreja, meu Pai amado, essa obra, ó Deus, os irmãos que aqui estão, meu Pai querido, no nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, ó Deus amado, ó Deus, que o Senhor possa mais uma vez, Senhor, ó Deus, derramar, ó Deus, a Tua bênção, a porção do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre a cada vida que está aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, amém e graças a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados, o Evangelho de João vai nos trazer uma história que vai falar acerca de Marta e de Maria. Nós sabemos que Marta e Maria e o seu irmão Lázaro eram próximos de Jesus. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, elas passando por um momento difícil. Por quê? Porque o seu irmão Lázaro, pastor Flávio, ele está enfermo, indo de mal a pior, e não tem remédio, não tem curandeiro, não tem nada.
que resolve o problema de Maria e de Marta. Então elas têm uma solução, um socorro, a quem recorrer. E é Jesus Cristo, o Nazareno. É Jesus, Ele é o amigo da família. Jesus sempre estava com eles ali em alguns momentos. Então ela chama alguém, um rapaz, um moço, para procurar Jesus, aonde ele estiver, para trazer Jesus para Betânia, porque aquele que ele ama está enfermo e está morrendo. Então aquele jovem, ele começa a procurar Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele dá o recado de Marta e Maria. Aí Jesus, em meio aos seus discípulos, ele vai liberar uma palavra para aquele rapaz: acalme o seu coração, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que ele está dizendo é que ele não perdeu o controle. O que ele está dizendo é que ele sabe que Lázaro está enfermo, mas essa enfermidade não é para a morte. Ou seja, Lázaro não morre, Lázaro vai viver. O seu sonho não morre, o seu sonho vai viver. Aquilo que Deus declarou sobre a sua vida não vai morrer, mas vai viver. O que Jesus está dizendo para aquele rapaz é que ele não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Você está aqui nessa noite não é por causa de um convite. Você está aqui porque o Senhor Jesus marcou o encontro com você. Você está aqui porque Deus, Ele tem um chamado sobre a sua vida, sobre a sua história. Por isso que Marcos 16:15 vai dizer: ide por todo o mundo e pregar o meu evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Aí pastores vai dizer que os sinais seguirão aos que crerem no meu nome. Os sinais seguirão. Os sinais seguirão. Os sinais estão aqui. É você. É você que está aqui nessa noite. É você que poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu estar no melhor lugar. E é na presença dEle. E a presença dEle está aqui nessa noite. E não tem nada que impede o agir de Deus aqui nesse lugar. A presença dEle está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está aqui nessa noite para mudar histórias. Deus, Ele está aqui nessa noite para curar feridas. Ele está para levantar aquele que está caído. Deus, Ele está aqui nessa noite. Quem te chamou foi Ele. Quem te escolheu foi Ele. Quem te separou para essa noite está aqui foi o Senhor Jesus Cristo. O culto não é na praça, o culto é aqui. Mas aonde Ele estiver tem milagre. Louvado, e foi você que Deus chamou aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho uma notícia para te dar. Jesus, Ele tem o tempo dEle para mudar a história. Jesus, Ele tem o tempo dEle para tocar na sua vida, para salvar a sua casa, a sua família. Não perca a esperança. Parou de orar por quê? Parou de pregar por quê? Parou de buscar pelos seus por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque é promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, Ele tem um tempo para mim e para você. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. Um tempo de honra, um tempo de glória para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E aquele que vencer, Jesus está dizendo para a noiva: assim como eu venci, será coluna. No templo do meu Deus você é coluna. Não tem vento que te para, não tem deserto que te para, não tem gigante que te para. Você é coluna. Coluna está ligada no alicerce, na rocha angular, que é Jesus Cristo Nazareno. E Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual a prova que você está passando, mas isso aí na sua vida, meus irmãos, não é maior do que a palavra de Jesus. E Jesus a qualquer momento Ele vai chegar, a qualquer momento Ele vai bater na sua porta. É por isso que eu adoro, é por isso que eu glorifico. Pode vir chuva, pode vir sol, não tem tempo, aleluias, ruim, para você que adora, para você que glorifica e que exalta o nome do Senhor.
Ele está aqui nessa noite. Jesus, ele não está preocupado, ele vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória. Aquele rapaz, imagino eu, que ele volta alegre, contente, feliz, com um sentimento de satisfação, porque Jesus, ele disse que Lázaro não vai morrer. Mas quando ele chega na aldeia, o sentimento é de luto, o sentimento é de lágrima, é de tristeza, é de perda. Ele vai até Marta, até Maria, e elas vão dizer para ele que Lázaro morreu. Lázaro, ele está morto. E então vem um ponto de interrogação na vida daquele jovem, porque ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória, ou seja, que Lázaro não vai morrer. Mas Lázaro morre. E ele fica se perguntando o porquê então que Jesus disse que Lázaro não vai morrer e Lázaro morreu. Ele não está entendendo nada. E quantas das vezes é assim na minha e na sua vida? Você está vivendo um tempo assim, aleluias, e de repente, louvado seja o nome do Senhor, na sua vida vem uma perda. Você perde alguma coisa em alguma área da sua vida, ou você perde alguém que está próximo de você. Quantas das vezes, meus irmãos, porque os dias são maus, e muitas das vezes a circunstância vem contra nós, para nos parar, para que você não venha cumprir o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite, porque Deus preparou esse lugar, mas era para que nós estivéssemos lá na praça, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque muitas coisas, meus irmãos, tentando tirar nós do centro da vontade de Deus. Mas nós temos que entender que nada que está acontecendo à nossa volta pode impedir o agir de Deus na sua vida, na sua história e na sua família. Eu ainda creio em um Deus, que é o Deus do impossível. Olha você aí, um Deus que faz coisas improváveis, e Ele está aqui nessa noite, é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos através da palavra, meus irmãos, que em todo tempo Jesus, Ele não perdeu o controle da história. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo amanhã e eternamente. Jesus, Ele não perdeu o controle da tua história. Meu pastor sempre fala que não importa, pastor Flávio, como nós iniciamos a nossa jornada, mas como nós vamos terminar a nossa carreira. Então eu não sei o que você está passando hoje, mas o que eu sei é que Jesus, Ele segura pela tua mão direita, e Ele é contigo até no final. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos através da palavra então, aleluias, que Jesus, quando Ele bate na casa daquele moço chamado Jairo, ele tinha uma filha que estava lá naquele quarto morta, e naquela sala estava acontecendo, meus irmãos, um velório, e todos ali estavam chorando, com o mesmo sentimento de perda, de luto, porque aquela menina, Talita, estava morta. Mas Jesus, quando Ele entra naquela casa, louvado seja o nome do Senhor, Ele fala para todos que estão ali chorando, para saírem, e para ficar ali somente Pedro, João e Tiago. Naquele mesmo instante, Ele toma pela mão a mãe e o pai, vai até o quarto, e pergunta: onde está a menina? E Jesus ali naquele momento, Elisa, Ele só libera uma palavra: Talita cumi, levanta. E no mesmo instante, meus irmãos, aquela menina se levantou, aquela menina se colocou de pé. Ela se levantou, pastor Flávio, pelo chamado de Jesus. O chamado de Jesus ainda levanta aquele que está caído. O chamado de Jesus ainda levanta aquele que está desanimado. O chamado de Jesus ainda pode mudar histórias aqui nessa noite, se você crê pela fé. O chamado dele já alcançou a tua casa, a tua família, o teu marido, a tua esposa, que antes de você colocar os pés dentro desta casa, o Senhor já deu ordem aos teus anjos ao teu respeito, porque você é adorador, porque você tem fé. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chama somente o pai e a mãe, porque só eles estão sofrendo pela dor do luto.
Nem todo mundo que está ali, aleluias, verdadeiramente está chorando. Porque, meus irmãos, aleluias, é na hora que você mais precisa, que você vê quem está do seu lado. E a sua família, é a sua família, é o seu marido, a sua esposa, seus filhos, é a igreja. Porque aqui também é uma família. A igreja é um corpo, Jesus é o cabeça. Nós somos os membros, cada um ligado no outro. Não dá para um crescer mais do que o outro. É todo mundo junto, em um só amor, em uma só comunhão, em uma só união. E essa é a igreja que Jesus quer salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus trouxe de volta a alegria para aquela casa. A ressurreição chegou naquela casa. Não tão diferente, a Bíblia vai dizer então, que Jesus com seus discípulos caminhando, ele então avista ali a cidade, ele entra na cidade de Naim, e quando ele entra, estava vindo uma viúva com seu único filho, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia vai dizer então que Jesus estava com uma grande multidão e muitos dos seus discípulos, vai cada um para um lado, porque é respeito pelo luto daquela mulher, mas Jesus não, ele para no meio do caminho, interferindo a passagem, e todo mundo olhando para ele, querendo entender o que ele iria fazer. Por que ele estava fazendo isso? Irmãos, aquela viúva, naquela época, viúva era uma mulher que era muito desprezada, era uma mulher que era muito humilhada, que muitas das vezes não tinha um lugar em meio à sociedade, por ser viúva. Jesus ele nos ensina a orar pelos órfãos e pelas viúvas, porque a aflição delas era muita, porque já não tinha mais o seu marido, aquele que estava de frente, o que cuidava da casa, o que era o cabeça. Então essa mulher, o que ela sente é uma dor, é uma aflição, e se isso não bastasse, agora ela perde a sua única esperança, o seu único filho, que possivelmente estaria no lugar do seu pai. Ela perde ele, e ela já não sabe mais o que fazer. E aquela mulher tinha tudo para ficar dentro de casa, trancar a porta, a janela, e não ver mais ninguém. Mas ainda assim ela encontra um pouco de força para enterrar o seu único filho. E é quando ela acha que já não tem mais esperança, é que ela encontra Jesus. É quando ela percebe que para ela acabou. Jesus para na frente dela. E ele não libera nenhuma palavra. Ele só toca no esquife, no caixão. E quando ele toca, aonde está morto, agora tem vida. Quando ele toca, aquele rapaz que estava morto, reviveu, ressuscitou. E Jesus ressuscitou os sonhos de uma mãe, de uma família. Está vendo que Jesus não perde o controle no início, no meio e nem no fim? Quantas das vezes nós colocamos um ponto final onde tem somente uma vírgula? Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da sua família. A sua família é projeto, é herança, é bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista dos seus. Continue orando pelos seus filhos. Continue orando pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua casa, pela sua família. Não desista, meus irmãos, porque Jesus em nenhum momento desistiu de cada um de nós. E na cidade de Naim houve festa, porque o filho daquela viúva ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente caminhar para o final, igreja, louvado seja Deus. Nós vemos que aqui em Betânia não é diferente. O sentimento de Marta, de Maria, dos parentes mais próximos, de quem morava perto, é o mesmo. O sentimento é de dor, o sentimento é de luto, o cenário ali é de lágrima. A Bíblia vai dizer então que faz 4 dias que Lázaro morreu. Existia um costume naquela aldeia, que quando um morto morria, é um costume da aldeia, aquele espírito ficava rodeando e rodeando durante 4 dias. Então Jesus ele não volta nesse tempo. Ele sabe de todas as coisas. Ele não vai no tempo do homem.
Ele vai no tempo de Deus, no tempo oportuno, no tempo dele. Às vezes tem algumas coisas na minha vida que não se cumpriram, mas é porque o tempo de Deus na minha vida não chegou. O tempo de Deus na sua vida não chegou. E não dá para nós querermos, meus irmãos, agora o que é para depois. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem um tempo certo para tudo. O tempo certo de Deus para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele volta no 5º dia, porque a história vai dizer que já faz 4 dias que Lázaro foi enterrado no sepulcro. Aí Jesus, quando Ele chega em Betânia, o cenário que Ele vê ali é de luto. A primeira que vê Jesus, pastor Flávio, é Marta. Aí Marta, irmã de Maria, quando ela vê Jesus, pastor Eliseu, ela vai até Ele. E ela vai não para dialogar, ela vai para confrontar. Senhor, Senhor Jesus, Mestre, se o Senhor tivesse chegado antes, olha como ela aborda Ele. Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão estaria vivo. Ou seja, ela está dizendo que Jesus chegou atrasado. Ela está dizendo que Jesus não chegou na hora. Agora é tarde, Senhor. Ele já morreu. Aí no capítulo 11, versículo 25, Jesus responde para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Vou repetir: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Ele já liberou a palavra, ela só não pegou. Ah, Senhor, eu sei. Na ressurreição dos últimos dias. Ah, Marta. Ah, se ela fosse como Maria, nos tempos de visita de Jesus, tão preocupada com os afazeres da vida, da casa. Mas Maria não. Sempre ela aquela que estava aos pés do Senhor. Antes ela escolheu a melhor parte. Aleluias. Aí Jesus então ele vai perguntar para alguém ali: onde está Maria? Chama ela. Aí Jesus manda chamar Maria. E a Bíblia vai dizer então que quando Jesus chama Maria, Maria, quando ela vê Jesus, ela é diferente de Marta. Maria não confronta ele. Maria se joga aos pés de Jesus. E agora Maria está chorando em prantos, em lágrima, porque Jesus chegou. Louvado seja o nome do Senhor. O sentimento dela é de luto. O sentimento dela é de perda. Aleluias, é de aflição. Mas o chamado de Jesus colocou Maria de pé. O chamado dele ainda coloca de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O levantar de Maria em meio à aflição, o chamado é maior. O levantar de Maria em meio à dor, o chamado é maior. O levantar de alguém aqui nessa noite em um dia de chuva, o chamado é maior. Não tem nada que vai te parar. Não tem nada que faz você abrir mão do chamado. O chamado, pastor Flávio, é maior do que a vontade de desistir. O chamado é maior do que o deserto que estamos passando. O chamado é maior do que esse vale. O chamado ele é maior. Não tem nada que pode impedir você. Louvado, quando você é chamado, quem te chama é Deus. E Deus te coloca de pé e te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio 32, 39 vai dizer: vede então que eu sou e não outro Deus comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. E não há um que possa escapar das minhas mãos. Isaías 43. Operando eu, quem me impedirá? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando andares pelos rios, as águas não te submergerão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Porque operando eu, operando Deus na vida de pessoas aqui nessa noite. Essa palavra é para quem tem fé. É para quem tem fé, igreja. É para quem acredita. Hebreus 11, quando vai falar acerca da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu não vejo, mas tenho fé. Eu não vejo agora, mas eu tenho fé. A fé é isso. Embora você não esteja vendo hoje, Jesus já fez lá na frente. Tenha fé.
Tenha fé no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé e será salvo tu e a tua casa. Maria está chorando. Jesus chora junto com ela. E eu aprendo uma coisa aqui, que o levantar de Maria é em meio ao chamado de Jesus. O levantar de Maria é em meio ao chamado de Jesus. O chamado, ele é maior do que a dor que ela está sentindo. O chamado é maior do que a lágrima que ela está derramando. Ela está de luto, mas quando ela vê Jesus chamando, ela se prostra nos seus pés. E ali Jesus não precisou dizer nada. Me leva onde está Lázaro. Ela não questionou a ele. Aleluias. Somente levou Jesus aonde Lázaro estava. Alguém vai dizer, faz 4 dias. Já cheira mal. Não tem mais jeito. É impossível. Mas Jesus é o Deus do impossível. E Ele está aqui nessa noite. E Ele não mudou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Desde o princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus, Ele é Deus. 1 João 5,7 está escrito que 3 testificam o céu, o Pai, o Filho e a Palavra, e os 3 é um só. E é Ele que está diante de Maria, o Deus verdadeiro, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que levanta, aquele que ainda ressuscita sonhos, ressuscita promessas, milagres. Ele está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite com uma causa impossível, Jesus está aqui. Se você entrou aqui nessa noite precisando de uma cura, Jesus está aqui. Precisando de uma palavra, Ele está aqui. Ele nunca desistiu de você. Ele ainda segura pela tua mão direita. Louvado seja o nome do Senhor. E Maria leva Jesus, e os olhos cercando Jesus, a multidão, querendo saber o que ele iria fazer. Aleluias. Porque Lázaro já morreu, já cheira mal. O que ele vai fazer agora? Porque muitos blasfemavam contra ele. Ele dá graças ao Pai e manda que os homens retirassem a pedra. Tem coisa na nossa vida, igreja, que não dá para Jesus fazer. Tem coisas que é para mim fazer, que é para você fazer. Senão Ele não teria te dado esse fardo. Você aguenta mais, você consegue mais. Muitas das vezes podemos estar fraco, mas ainda dá para orar, ainda dá para jejuar, dá para buscar mais o Senhor. Mesmo com pouca força, permaneceste fiel, e ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Há recompensa para aquele que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda temos força para retirar algumas pedras. Jesus não vai fazer o que é para mim, o que é para você fazer. Até onde você consegue andar é com você. Até onde as suas mãos alcançam, os seus pés chegam, é com você. Mas a partir do momento que você olha ao seu redor e é impossível, é onde Ele começa a agir. Quando você vê que é impossível, é onde que Ele começa a trabalhar. Naquilo que é impossível para você, naquilo que já não dá mais para você, naquilo que você olha ao redor da sua vida, em alguma área, e você não vê socorro, ou para onde fugir, ou uma saída, é impossível. É onde Jesus vai trabalhar aqui nessa noite. Tira a pedra. Tira a pedra hoje. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos manda tirar a pedra nessa noite. A pedra que está impedindo você de viver o milagre. A pedra que está impedindo você de viver um tempo novo, um tempo de novidade na sua vida, na sua história. O mesmo Jesus que ressuscitou na vida de uma família. Eu estou falando aqui, meus irmãos, Ele ressuscitou sonhos dentro de uma casa. Não é para quem está fora, é para quem está dentro.
para viver o milagre, para viver o tempo novo, para viver a ressurreição na sua vida e na sua história. E Ele mudou a história daquela família. E quando o cenário muda, já não é mais aqui dentro, é lá fora. Ele também dá honra, Ele também ressuscita sonhos, Ele ainda faz milagre. E o impossível, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquela viúva que outrora chorava, hoje está alegre. E em Betânia a mesma coisa. Mas aqui tem que tirar a pedra. Não dá para o pastor tirar a pedra para você. Não dá para o evangelista tirar a pedra para você. O diácono, o obreiro, o missionário não. Aqui é entre você e Deus. É um secreto entre você e Deus. Porque, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio no Deus do impossível, na minha e na sua vida. O Deus que criou os céus e a terra. E apenas com uma palavra, que haja, e ouve. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se faria. Se Deus criou todas essas coisas, será que aquilo que você está vivendo e que você olha e vê como impossível, Deus não pode mudar esse cenário? Deus, Ele pode. Se você tiver fé, Deus, Ele pode. Porque quando, meus irmãos, nós estamos apenas com o olhar carnal, eu vejo o que meus olhos querem ver. Nós vemos as cadeiras, a bateria, os instrumentos, os irmãos aqui bem vestidos, pelo olhar carnal. Mas o olhar de Deus, Deus não vê como o homem vê. E através da fé, é além. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não fosse isso, os discípulos não ficariam admirados com Jesus. Quando Ele simplesmente conversa com uma figueira, e no mesmo instante ela morre, porque não deu figo. Era uma árvore bonita, mas não tinha fruto. E eles ficaram admirados. E Jesus, estão admirados com isso? Se andarem comigo, eu vou ensinar vocês a não falar com árvores, mas a mover montanhas. Monte, passa de cá para lá e de lá para cá. Isso, meus irmãos, é uma palavra de fé. Para você, a partir de hoje, ter fé sobre a sua vida, a sua família, a sua história. Aquilo que Deus quer para você, tenha fé. O chamado de Jesus te levanta. O chamado de Jesus, ele é maior. Ele é maior do que aquilo que te cerca, tentando te parar, te tirar da presença dEle. O chamado é maior. O chamado, ele é maior. É tempo de retirar pedras que estão nos impedindo de viver o chamado, de viver milagre, de viver bênção, de viver a palavra. Louvado, tantas coisas no mundo como pedras, impedindo que nós possamos ver a luz que está à nossa frente e começar a voltar a ter fé que Deus vai fazer um tempo novo na minha e na sua história. Aqueles homens retiraram a pedra. Louvado seja Deus. E quando eles retiraram a pedra, Jesus em alta voz exclamou e chamou: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Lázaro não estava morto, mas o chamado de Jesus é maior. Lázaro não tinha morrido, mas o chamado de Jesus é maior. Já não fazia 4 dias, Elisa, mas o chamado de Jesus é maior. Já cheirava mal, pastores, mas o chamado é maior. O chamado é maior. O chamado é maior. Venha o que vier contra você, o chamado é maior. Se coloca de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O chamado de Jesus, ele é maior. O chamado, ele é maior. Segura na mão de alguém nessa noite. O chamado, ele é maior. Não deixa ninguém sozinho. Pega na mão de alguém. O chamado, ele é maior.
Louvado seja o nome do Senhor. O chamado de Jesus levantou Maria. O levantar de Maria em meio à dor, porque o chamado é maior. Em meio à aflição, o chamado é maior. Em meio ao luto, o chamado, ele é maior. Não tem deserto que vai te parar a partir de hoje. Não tem vale que vai te parar a partir de hoje. Não tem gigante que vai te parar a partir de hoje. Porque o chamado de Jesus, ele é maior. E os sinais seguirão aos que crerem no nome dele. No nome dele curarão enfermos. No nome dele expulsarão demônios. No nome dele nada que vier contra você te causará dano algum, porque o chamado é maior. O chamado é quem te chamou foi Deus. Quem te colocou de pé foi Deus. Não para de louvar. Não para de adorar. Não para de pregar a palavra, porque o chamado é maior. Vai com pouca força mesmo, só não para. Aleluias, vai, mas vai com fé, porque ele vai fazer. Lázaro, quando ouve o chamado, ele se colocou de pé. Eu não sei se ele saiu pulando ou andando, porque ele estava em volta de um lenço amarrado, mas ele saiu, porque o chamado de Jesus é maior. E Lázaro, que se encontrava em meio à escuridão, aleluias, agora pode voltar a ver a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E em Betânia hoje é festa, porque o chamado de Jesus é maior. Eu tenho uma notícia para te dar. Lázaro só morreu para a aldeia. Lázaro só morreu para Marta e Maria. Mas Jesus em nenhum momento na história vai ver Lázaro como morto. Mas em todo o tempo ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. Lázaro nunca morreu para Jesus. O seu sonho ainda vive. A sua promessa ainda vive. O teu milagre ainda vive. A tua casa ainda vive. O teu casamento ainda vive. O teu chamado ainda vive. Deus te chamou para pregar, então prega. Deus te chamou para cantar, então canta. Só não para. Só não abre mão do chamado. O chamado é maior. O chamado de Jesus, ele é maior para a tua casa. O chamado de Jesus, ele é maior para a tua família. O chamado de Jesus, através da sua vida, ele vai alcançar almas. Por isso, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O chamado é para mim. O chamado é para você. Não pare, não desista. Louvado Deus, não perdeu o controle. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Jesus, ele está aqui nessa noite. Não tem pedra que pode te impedir. Não tem pedra. É através da fé. E se você tiver fé, aquilo que estava morto na sua vida, na tua história, na tua família, vai viver hoje. Vai ressuscitar hoje. Porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, vai viver. A tua promessa vai viver. O teu milagre vai viver. A tua bênção vai viver. Aquela faculdade, volta a sonhar. Creia, Deus tem promessa para a tua vida. Louvado, só não perca a esperança. Tenha fé, porque ele está aqui nessa noite. Ele ainda ressuscita mortos. Ele ainda ressuscita sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra quando foram procurar ele naquele sepulcro? Aleluias, o anjo vai dizer ali: porque procurai entre os mortos aquele que vive? Aleluias, ele reviveu. Louvado, no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluias, e ele está aqui nessa noite. Ele vive na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite. Volta a sonhar. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para a tua história, para a tua família. Louvado seja o chamado dele, é maior. Que nessa noite você venha sair daqui com essa palavra. O chamado de Jesus é maior. Aleluias. Com a permissão do pastor, para encerrar, eu quero chamar aqui os amados irmãos para louvar mais uma vez, amém? Pastor Flávio com a sua família, e continua segurando na mão de alguém nessa noite, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor.
Amantíssimo Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, toma cada um que está aqui nessa noite pela mão direita, Pai. Senhor, bom é estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Eu creio, meu Deus, aqui nessa noite na Tua palavra, ó Deus, que é fiel e verdadeira, ó Deus, para cumprir em nossas vidas, meu Pai. E nessa noite, meu Deus, eu profetizo sobre esta casa, meu Pai, ó Deus, que a glória será maior, a glória da segunda casa será maior, já é maior, os sinais estão aqui, olha aí, louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui nessa, o chamado é maior, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda ressuscita sonhos, aqui nessa noite Ele te visita na tua casa, aonde você estiver, e te levanta, e te coloca de pé. Ele é fiel, e Ele está aqui nessa noite, igreja. Continua adorando e louvando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala para alguém que está do teu lado, o chamado é maior, não pare. Fale para ele, fale para ela, o chamado é maior, pastor Flávio, não pare. O chamado é maior, irmã Beth, não pare. O chamado é maior, Elisa, não pare. Eliseu, pastor Eliseu, o chamado é maior, não para a obra, não para. Louvado seja o nome do Senhor. A glória da segunda casa será maior, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. E a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a dor pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Coloque seus pensamentos naquele que é digno de todo louvor, toda honra. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Levante suas mãos para o céu. Adora o Senhor nessa noite. Ele está aqui para ser adorado. Ele está aqui para ser ouvido. Ele está aqui para clamar, para escutar o seu clamor.
possas andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adoro o Senhor com o teu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Adoro o Senhor. Coloque seus pensamentos àquele que é digno de todo louvor. Coloque aquilo que você tem, a sua família, o teu ser. Glorificado seja sempre o nome do Senhor. Amém.